Um grande número de empresas ocidentais continuou operando e investindo na Rússia mesmo depois da invasão da Ucrânia. Pesquisadores de universidades europeias analisaram dados públicos e chegaram a uma conclusão desconfortável. Apenas uma pequena parcela dessas empresas realmente saiu do país. A maioria preferiu ficar, mesmo com o cenário político e econômico cada vez mais tenso. De acordo com esse levantamento acadêmico, menos de 1/10 das empresas do Ocidente decidiu se desfazer de suas operações russas. Empresas com sede nos Estados Unidos lideraram as saídas, mas ainda assim em um percentual relativamente baixo. Companhias europeias e japonesas saíram em proporções ainda menores, levantando dúvidas sobre o real compromisso do setor privado com a ruptura econômica defendida por governos ocidentais. Esses números colocam em xeque a ideia de que o mundo corporativo estaria disposto a se desligar rapidamente de países considerados rivais geopolíticos. Na prática, muitas empresas parecem ter separado o discurso público de decisão financeira, mantendo operações ativas enquanto o debate político segue acalorado. Outros pesquisadores, ligados a uma universidade norte-americana, contestam parte desses dados. Eles acompanham o comportamento de mais de 1.500 empresas desde o início da guerra e apontam que muitas anunciaram publicamente alguma redução de atividades. Ainda assim, mesmo esse grupo admite que uma parcela relevante continuou operando quase normalmente. A divergência entre os estudos mostra como o cenário é mais cinzento do que parece à primeira vista. Reduzir operações não significa sair completamente, e permanecer no país pode assumir várias formas diferentes. No fim das contas, uma coisa fica clara: a desconexão econômica com a Rússia está longe de ser total. Estimativas de uma escola de economia da Ucrânia indicam que empresas estrangeiras lucraram algo em torno de 20 bilhões de dólares desde o início da guerra. A maior parte desse valor, algo próximo de 18 bilhões, teria vindo de empresas ocidentais. O detalhe mais irônico é que boa parte desse dinheiro não pode ser usada livremente. O governo russo bloqueou o acesso a esses lucros como forma de pressionar empresas de países considerados hostis. O resultado é um volume gigantesco de recursos presos dentro do país, sem possibilidade clara de repatriação. E calcular valores exatos não é simples, já que muitas multinacionais divulgam resultados locais apenas uma vez por ano. Diante desse impasse, várias empresas tentaram vender seus ativos na Rússia, em vez de simplesmente abandoná-los. O problema é que qualquer venda precisa da aprovação de Moscou. Mesmo quando essa autorização acontece, o negócio costuma ser fechado com um grande desconto, transformando anos de investimento em prejuízo imediato. Curiosamente, apesar de os Estados Unidos liderarem o número de saídas, as empresas norte-americanas que ficaram foram as que mais lucraram. Logo atrás, aparecem empresas alemãs, austríacas e suíças, mostrando que permanecer no país ainda pode ser financeiramente vantajoso no curto prazo. Um banco austríaco específico registrou o maior lucro individual no país em um único ano, somando bilhões de dólares. Empresas do setor de alimentos e bebidas também aparecem entre as mais lucrativas. Até mesmo fabricantes de veículos que já deixaram a Rússia conseguiram faturar valores expressivos antes de sair, reforçando o tamanho do dilema financeiro envolvido. Mesmo assim, esses bilhões presos na Rússia parecem pequenos quando comparados às perdas acumuladas por empresas europeias desde o início da guerra. Estimativas indicam que apenas companhias da Europa já registraram mais de 100 bilhões de dólares em baixas contábeis, prejuízos e desistências forçadas. Grande parte desses dados está disponível publicamente em relatórios detalhados, planilhas e gráficos que mostram quem ganhou, quem perdeu e onde o dinheiro ficou parado. E apesar das restrições, algumas empresas encontraram brechas para contornar os bloqueios impostos pelo Kremlin. Uma multinacional do setor alimentício, por exemplo, conseguiu enviar centenas de milhões de dólares para sua matriz usando um mecanismo contábil que compensava lucros locais, com dívidas dentro da própria Rússia. Tudo isso apareceu de forma discreta nos relatórios financeiros anuais, longe do debate público. Enquanto isso, o governo russo ainda não deixou claro o que pretende fazer com ativos estrangeiros congelados no país. A tendência, segundo analistas, é que esses recursos sejam usados como moeda de troca política sempre que possível. E não são apenas empresas de países ocidentais que enfrentam dificuldades para retirar dinheiro da Rússia. Companhias de energia da Índia, por exemplo, também viram dividendos ficarem presos em contas bancárias locais, mostrando que o problema vai muito além da narrativa de países amigos e inimigos. Empresas indianas do setor de energia relataram que dividendos até chegaram a ser declarados, mas o dinheiro simplesmente não saiu do território russo. Os valores ficaram parados em contas bancárias locais, sem conversão possível e sem previsão clara de liberação. Na prática, o lucro existe no papel, mas não no caixa. Esse bloqueio acontece porque uma parte relevante do dinheiro vindo da exportação de petróleo russo acabou ficando presa na Índia.
O motivo está no sistema de controles de capital do país, que existe há décadas e impõe diversas restrições à movimentação internacional de recursos. Isso faz parte do jogo para quem decide operar ali. Os pagamentos feitos em rúpias não podem ser convertidos livremente para outras moedas. Esse dinheiro só pode ser usado para comprar produtos dentro da própria Índia. Para a Rússia, isso cria um problema prático, já que o país não importa tanto os bens indianos quanto importa da China. Com a China, a situação é menos complicada, porque a Rússia depende fortemente de produtos manufaturados chineses. Já com a Índia, o desequilíbrio comercial faz com que grandes volumes de dinheiro fiquem parados, sem utilidade imediata. Para piorar, a própria Rússia também mantém controles rígidos sobre a saída de capital e dá sinais de que pode endurecer ainda mais essas regras. Mesmo com o comércio acontecendo, o fluxo financeiro está longe de ser simples ou eficiente. Esse cenário ajudará a entender por que ideias como uma moeda comum dos países do grupo BRICS enfrentariam enormes desafios na prática. Sistemas de controle de capital, regras locais e interesses divergentes tornam qualquer integração monetária muito menos eficiente do que parece no discurso. Enquanto isso, o rublo vem perdendo valor de forma consistente ao longo do ano. A moeda russa já caiu cerca de 1/4 em relação ao dólar, figurando entre os piores desempenhos dos mercados emergentes, ao lado de moedas historicamente instáveis. A principal causa dessa queda está no comércio exterior. As importações aumentaram, enquanto as exportações sofreram com sanções, limites de preço e restrições ao setor de energia. Com menos moeda estrangeira entrando no país, o desequilíbrio ficou inevitável. Ao mesmo tempo, a demanda por moedas fortes segue alta. Importadores precisam pagar fornecedores externos e famílias tentam proteger suas economias enviando dinheiro para fora sempre que possível. O resultado é uma pressão constante sobre o câmbio. Até mesmo grandes plataformas do setor de criptomoedas decidiram sair da Rússia. Uma das maiores do mundo anunciou a venda de sua operação local para uma empresa recém-criada, o que gerou desconfiança e preocupação dentro da comunidade cripto-russa. Essa saída do setor de cripto veio acompanhada de rumores sobre possíveis facilidades para a movimentação de recursos de bancos sancionados. A empresa negou publicamente qualquer envolvimento, mas o simples fato de o comprador ser pouco conhecido já acendeu um alerta no mercado. A queda recente do rublo também anulou os ganhos do ano anterior, quando a moeda havia se fortalecido artificialmente. Naquela época, o governo elevou os juros de forma emergencial e impôs controles severos para impedir a fuga de capitais. Antes da guerra, a maior parte dos pagamentos das exportações russas era feita em moedas como dólar, euro e libra. Essas moedas, hoje chamadas oficialmente de tóxicas pelas autoridades russas, dominavam o comércio exterior do país. Atualmente, a participação dessas moedas caiu bastante. O yuan chinês ganhou espaço e já representa uma fatia significativa dos pagamentos, refletindo a mudança de parceiros financeiros e a crescente dependência da China. Bancos chineses, muitos deles estatais, assumiram o espaço deixado por instituições ocidentais no financiamento do sistema bancário russo. Em pouco mais de um ano, a exposição chinesa ao setor financeiro da Rússia aumentou de forma expressiva. Dados recentes mostram que a exposição da China ao sistema bancário russo mais do que quadruplicou em pouco mais de um ano. Esse movimento reforça como o isolamento financeiro da Rússia em relação ao Ocidente acabou acelerando a dependência de parceiros alternativos, especialmente bancos chineses controlados pelo Estado. Enquanto isso, um dos poucos bancos europeus que ainda mantém operações relevantes na Rússia continua chamando a atenção. A instituição registrou crescimento significativo nos lucros de sua subsidiária local, mesmo com a maioria dos concorrentes já tendo vendido ativos e encerrado atividades no país. Nos primeiros meses do ano seguinte à guerra, os lucros dessa operação cresceram perto de 2 dígitos. Além disso, houve até aumento salarial para funcionários baseados na Rússia, um contraste gritante com o discurso oficial de retração e saída gradual. Esse comportamento passou a incomodar reguladores europeus. O Banco Central da zona do euro intensificou a pressão sobre instituições que ainda atuam no país, exigindo planos mais claros de saída e redução de exposição ao risco russo. Publicamente, o banco afirma estar buscando alternativas para vender ou separar suas operações russas, sempre alegando respeito às leis locais e internacionais. Na prática, porém, não existe garantia de que esses lucros acumulados conseguirão sair do país tão. A liberação de dividendos na Rússia passou a depender de um critério político. Apenas empresas consideradas de países amigos têm autorização mais fácil para distribuir lucros. Isso virou uma ferramenta clara de incentivo ao bom comportamento segundo a lógica do Kremlin. Demonstrar a intenção de continuar operando no país se tornou quase um requisito informal para ter acesso ao próprio dinheiro. Quem sinaliza saída rápida ou redução agressiva de atividades tende a enfrentar mais obstáculos burocráticos.
Mas afinal, como essa economia russa vem lidando com o impacto das sanções de forma geral? A resposta curta é que o dano existe, mas talvez não na intensidade que muitos esperavam no início do conflito. Análises de economistas internacionais mostram que, enquanto exportações diretas para a Rússia despencaram em vários países, as vendas para nações da Ásia Central dispararam. Isso levanta suspeitas de que parte desses produtos esteja chegando à Rússia por rotas indiretas. Países que fazem fronteira ou têm laços comerciais próximos com a Rússia passaram a importar volumes incomuns de bens, sugerindo uma reconfiguração das cadeias logísticas para contornar restrições formais. Um exemplo curioso envolve países que se posicionam como fortes apoiadores da Ucrânia, mas que viram suas exportações para a Ásia Central crescerem de forma desproporcional após o início da guerra. Esse contraste levanta questionamentos sobre o real efeito das sanções. Em alguns casos, as exportações de determinados países para pequenas economias da região cresceram mais de 1000% em comparação com períodos anteriores à guerra. Grande parte desse crescimento veio do setor automotivo. Analistas apontam que veículos e peças exportados podem conter componentes sensíveis, como semicondutores, que estão sob sanções. Esses itens podem ser removidos e reutilizados, burlando restrições impostas diretamente à Rússia. O mesmo economista destacou que setores como o transporte marítimo também se beneficiaram indiretamente do conflito. Empresas de navegação de alguns países europeus lucraram transportando petróleo russo ao redor do mundo. Mais recentemente, surgiu um novo negócio ainda mais lucrativo: a venda de navios antigos para compradores ligados à Rússia. Essas embarcações passam a integrar uma frota paralela, usada para escapar dos limites impostos ao comércio de energia. Essa frota paralela, muitas vezes chamada de frota sombra, cresceu de forma acelerada desde o início da guerra. Antes do conflito, existiam pouco mais de 200 navios nesse mercado opaco. Hoje, esse número já passa de 500 embarcações, operando com propriedade pouco transparente e sem seguros ocidentais. Esses navios permitem que o petróleo russo seja vendido acima do limite de preço imposto pelas sanções. Sem seguradoras tradicionais e fora do alcance de regras internacionais mais rígidas, o controle se torna extremamente difícil. Especialistas do setor marítimo alertam que muitos desses navios são antigos, desgastados e estariam perto do descarte em condições normais. Em vez disso, continuam navegando carregados de petróleo, atravessando rotas sensíveis. O risco ambiental é elevado. Incidentes recentes mostraram embarcações perdendo energia em áreas estratégicas da Europa, quase provocando acidentes graves. Um vazamento de grandes proporções poderia ter consequências devastadoras. Mesmo assim, o incentivo financeiro segue alto. Comprar navios baratos e lucrar com transporte fora das regras virou um negócio extremamente rentável para intermediários dispostos a assumir riscos. Além do petróleo, outros produtos continuam encontrando caminhos indiretos para sustentar a economia russa. O comércio de metais é um exemplo claro de como as rotas alternativas funcionam na prática. Uma grande empresa de commodities chamou atenção ao transportar toneladas de cobre russo por meio de países intermediários até a Europa. O movimento expôs como terceiros países podem atuar como pontes comerciais. As importações de cobre russo por um desses países quase triplicaram em poucos meses. Em seguida, esse mesmo país se tornou um dos maiores exportadores do metal para nações europeias. Enquanto isso, outros mercados tradicionais reduziram drasticamente suas compras. O resultado foi uma redistribuição geográfica do comércio, sem eliminar completamente o fluxo financeiro para a Rússia. Esses dados reforçam a ideia de que sanções diretas podem ser contornadas quando existem rotas alternativas e incentivos econômicos suficientes para manter o comércio ativo. Passado mais de um ano desde o início da guerra, a economia russa apresenta sinais típicos de um país em conflito prolongado. A inflação aumentou, faltam trabalhadores em vários setores e os gastos públicos dispararam. O governo passou a financiar despesas crescentes com déficits cada vez maiores, especialmente ligados ao esforço militar. Esse aumento nos gastos é visível nos números oficiais. A grande dúvida para a Ucrânia e seus aliados é se essas pressões econômicas serão suficientes, em algum momento, para forçar uma mudança de postura por parte da Rússia. Até agora, o impacto existe, mas não levou a um colapso imediato. As sanções ocidentais continuam sendo um fator central nesse processo, principalmente ao reduzir receitas de petróleo e gás. Mesmo assim, mecanismos alternativos têm suavizado parte do choque. O equilíbrio atual parece frágil. A economia segue funcionando, mas com custos crescentes e cada vez mais difíceis de esconder no dia a dia da população. Documentos recentes do orçamento do Estado indicam que a Rússia pretende aumentar os gastos públicos no próximo ano em mais de 1/4 em relação ao ano atual. Esse salto é significativo e chama a atenção porque acontece em um momento de pressão econômica crescente.
Relatórios de agências internacionais apontam que uma fatia cada vez maior desse orçamento será direcionada à área de defesa. A participação dos gastos militares no produto interno bruto praticamente dobrou em poucos anos, mostrando como a guerra passou a dominar as prioridades financeiras do país. O mais curioso não é apenas o aumento das despesas, mas o fato de o governo projetar um crescimento quase idêntico nas receitas. Até agora, não está claro de onde virá esse dinheiro adicional, considerando a queda nas exportações e as sanções em vigor. Discursos oficiais insistem que a economia está crescendo e que os salários estão subindo. Ainda assim, essas falas convivem com sinais evidentes de enfraquecimento da moeda e aumento do custo de vida. Mesmo tentando transmitir confiança, o próprio presidente foi obrigado a reconhecer publicamente o avanço dos riscos inflacionários e a necessidade urgente de conter a alta dos preços. Pesquisas recentes mostram que a inflação já começa a afetar diretamente o comportamento do consumidor russo. Com produtos importados representando uma parte relevante da cesta de consumo, qualquer desvalorização da moeda pesa rapidamente no bolso da população. Levantamentos indicam que uma parcela crescente das famílias passou a cortar gastos com itens básicos. Produtos de higiene, alimentos e itens domésticos começaram a ser substituídos ou simplesmente eliminados do orçamento. Esse movimento de retração no consumo é um sinal clássico de estresse econômico. Quando até despesas essenciais são reduzidas, a pressão social tende a aumentar. Para tentar conter a desvalorização do rublo, o Banco Central elevou novamente a taxa básica de juros. Essa decisão veio após uma sequência de quedas da moeda frente ao dólar. Em reuniões emergenciais, os juros chegaram a patamares elevados, refletindo o esforço das autoridades para segurar a inflação e evitar uma fuga ainda maior de capitais. Mesmo com juros mais altos, a autoridade monetária admite que as pressões inflacionárias continuam fortes. A inflação ajustada sazonalmente acelerou nos últimos meses, superando com folga as metas oficiais. As projeções indicam que a inflação anual deve encerrar o ano muito acima do objetivo estabelecido pelo Banco Central. Isso reduz a margem de manobra da política monetária e aumenta a incerteza. Diante desse cenário, o Ministério das Finanças passou a discutir a retomada de controles mais rígidos sobre o capital. Seria a primeira vez, desde os primeiros meses da guerra, que medidas desse tipo voltariam à mesa. O objetivo seria conter a saída de recursos e aliviar a pressão sobre o câmbio. Ao mesmo tempo, o governo busca maneiras de cobrir déficits crescentes causados pelos altos gastos militares e pela queda de receitas externas. Enquanto isso, autoridades optaram por incentivar empresas exportadoras a vender uma parcela maior de suas receitas em moeda estrangeira, tentando reforçar artificialmente a oferta de divisas no mercado interno. Mesmo com essas medidas, o cenário geral continua frágil. A dependência crescente de controles artificiais mostra que a economia precisa de intervenções constantes para continuar funcionando. Isso costuma funcionar no curto prazo, mas cobra um preço alto com o passar do tempo. A combinação de gastos públicos elevados, inflação persistente e moeda enfraquecida cria um ambiente de incerteza para empresas e famílias. Investimentos de longo prazo ficam mais difíceis, e decisões econômicas passam a ser guiadas pelo medo e não pela previsibilidade. Além disso, a confiança internacional na economia russa segue abalada. Mesmo países que mantêm relações comerciais ativas tendem a exigir condições mais rígidas, descontos maiores e garantias extras. Esse ambiente empurra a Rússia para acordos menos vantajosos, onde a prioridade deixa de ser eficiência econômica e passa a ser sobrevivência financeira. O custo disso aparece aos poucos, mas de forma cumulativa. No dia a dia, isso se traduz em menos opções, preços mais altos e um padrão de vida pressionado, mesmo que os números oficiais tentem suavizar essa realidade. Para o Ocidente, o desafio é medir até que ponto as sanções realmente cumprem seu objetivo estratégico. Elas claramente geram custos, mas também estimulam rotas alternativas e novos arranjos comerciais. Esses atalhos reduzem a eficácia das restrições formais e criam um mercado cinzento cada vez maior. Quanto mais tempo passa, mais sofisticados esses mecanismos se tornam. Ao mesmo tempo, empresas estrangeiras que ainda operam na Rússia enfrentam um dilema constante. Permanecer significa lidar com riscos políticos, financeiros e reputacionais. Sair pode implicar perdas bilionárias e ativos praticamente irrecuperáveis. Esse impasse ajuda a explicar por que tantas companhias optaram por reduzir operações sem sair completamente. É uma tentativa de ganhar tempo em um ambiente onde nenhuma escolha é realmente boa. No fundo, esse cenário revela como decisões geopolíticas se transformam em problemas financeiros complexos, sem soluções simples ou indolores. O caso russo também serve como alerta para outras economias altamente integradas ao sistema global.
Dependência excessiva de fluxos internacionais de capital pode se tornar um ponto fraco em momentos de crise. Quando esses fluxos são interrompidos, seja por sanções ou por conflitos, os efeitos se espalham rapidamente por toda a economia. Empresas, consumidores e o próprio governo sentem o impacto quase ao mesmo tempo. Essa experiência reforça a importância da liquidez, da diversificação de parceiros comerciais e da credibilidade institucional. Sem esses pilares, qualquer choque externo tende a causar danos amplificados. Ao mesmo tempo, mostra os limites das sanções como ferramenta isolada. Elas funcionam melhor quando combinadas com coordenação internacional rigorosa e fiscalização contínua. Sem isso, o sistema encontra brechas, adapta rotas e mantém parte relevante das engrenagens funcionando, ainda que de forma menos eficiente e mais arriscada. Com o passar do tempo, fica cada vez mais claro que a economia russa está funcionando em um modo de adaptação constante. Não se trata de crescimento saudável, mas de ajustes sucessivos para evitar colapsos maiores. Esse tipo de economia tende a sobreviver, mas perde eficiência, competitividade e capacidade de inovar. O foco deixa de ser expansão e passa a ser contenção de danos. Empresas locais operam com menos acesso à tecnologia, financiamento mais caro e mercados mais restritos. Isso limita a produtividade e reduz o potencial de crescimento no longo prazo. Para a população, o efeito é um cotidiano mais caro e com menos perspectivas. Mesmo quem mantém emprego sente o peso da inflação e da perda gradual do poder de compra. É nesse ponto que a diferença entre resistência e prosperidade fica evidente. Resistir é possível. Prosperar, nessas condições, é outra história. O isolamento financeiro também gera efeitos colaterais difíceis de mensurar imediatamente. A fuga de talentos se intensifica quando oportunidades diminuem e a incerteza aumenta. Profissionais qualificados tendem a buscar mercados mais previsíveis, levando consigo conhecimento e capital humano. Esse processo enfraquece ainda mais a base produtiva interna. Ao mesmo tempo, o Estado assume um papel cada vez maior na economia. Isso pode oferecer estabilidade temporária, mas costuma reduzir eficiência e aumentar distorções. Quanto maior a intervenção, menor a flexibilidade do sistema. Ajustes passam a depender de decisões políticas, não de sinais de mercado. No longo prazo, isso cria uma economia mais rígida, menos dinâmica e mais vulnerável a choques internos e externos. Do ponto de vista internacional, o caso russo ilustra como sanções econômicas raramente produzem resultados rápidos. Seus efeitos são graduais e acumulativos. Elas não paralisam a economia de um dia para o outro, mas corroem lentamente margens, reservas e opções estratégicas. O impacto real aparece com o tempo. Essa corrosão afeta decisões futuras, reduz espaço fiscal e limita a capacidade de resposta a novas crises. É um processo silencioso, porém persistente. Enquanto isso, o governo tenta manter a narrativa de normalidade e controle, mas os dados revelam um quadro muito mais complexo e delicado. A distância entre discurso oficial e realidade econômica tende a crescer à medida que os desafios se acumulam. Para os parceiros comerciais da Rússia, o risco também aumenta. Negociar com um país sob forte pressão econômica envolve incertezas jurídicas, cambiais e políticas. Pagamentos podem ficar presos, contratos podem ser alterados e regras podem mudar de forma abrupta. Isso eleva o custo de fazer negócios. Esses riscos acabam sendo repassados em forma de descontos, prazos mais curtos e exigências adicionais. No fim, a Rússia paga mais caro por acessar mercados e bens essenciais. Mesmo aliados estratégicos adotam cautela. A cooperação existe, mas raramente em condições plenamente favoráveis. Esse cenário reforça o isolamento progressivo, ainda que não absoluto, da economia russa no sistema global. O que se observa, no conjunto, é uma economia que continua funcionando, mas com custos crescentes e margens cada vez menores. A resiliência existe, porém é cara. Sanções, controles de capital e rearranjos comerciais não são soluções sustentáveis no longo prazo. Eles apenas ganham tempo. A grande questão é quanto tempo esse modelo consegue se manter antes que os desequilíbrios se tornem grandes demais para serem administrados. Cada novo ajuste reduz o espaço de manobra para o próximo. A economia segue em frente, mas com menos opções a cada passo. No fim, o preço desse caminho é pago lentamente, dia após dia, por empresas, consumidores e pelo próprio Estado. A história econômica da Rússia após a invasão da Ucrânia é, acima de tudo, uma lição sobre limites. Limites de adaptação, de controle e de isolamento. Ela mostra que uma economia pode resistir por bastante tempo sob pressão extrema, mas isso não significa sucesso ou estabilidade real. Enquanto o conflito continuar, os custos seguirão se acumulando, mesmo que nem sempre apareçam de forma clara nos números oficiais. Para o resto do mundo, o caso serve como alerta sobre interdependência, riscos geopolíticos e as consequências econômicas de decisões políticas.
Entender esse processo é essencial para compreender não apenas o presente, mas também os desdobramentos futuros da economia global.